O governo e o povo brasileiro homenageiam a memória dos que tombaram em defesa das instituições nacionais em 27 de novembro de 1935. O presidente Getúlio Vargas deposita, em nome do governo, uma coroa de flores junto ao mausoléu daqueles mortos. A chamada Intentona Comunista, ou também Revolta Vermelha de 35, foi um movimento coordenado pelo Partido Comunista Brasileiro e liderado pelo revolucionário Luiz Carlos Prestes. O movimento, cuja iniciativa era iniciar uma revolta armada constituída pelas camadas populares, não atingiu as proporções desejadas. Em novembro de 1935, a tentativa do Levante, que contava com a ajuda de enviados pela própria União Soviética, foi um fracasso. Nas suas 3 localidades, Rio de Janeiro, Recife e Natal, a luta limitou-se aos quartéis, onde eclodiram conflitos apenas entre os militares, sem a participação da população. O termo intentona refere-se a intento louco ou motim insensato, uma caracterização bastante pejorativa. Curiosamente, não foi plenamente adotado pela mídia logo após o ocorrido. Nos dias após a revolta, os jornais se referiam ao acontecimento apenas como uma revolta comunista. No dia 28 de novembro, o jornal O Estado de São Paulo fazia as seguintes marcações. Exceto o bairro de Botafogo e zonas circunvizinhas ao quartel da Praia Vermelha, em todo o resto da capital a vida seguiu seu curso normal. Outra observação que se impõe é a da repulsa que as ideias extremistas inspiram à população. Embora o movimento procurasse se apoiar numa insurreição popular, fracassou por este aspecto e ficou reduzido às proporções de uma quartelada. Embora inicialmente tenha se entendido a intentona como os historiadores contemporâneos a encaram, uma quartelada, foi por meio dela que Getúlio Vargas semeou o medo anti-comunistas, referindo-se ao Levante como prova real da ameaça do poder vermelho. 11 anos depois, no entanto, o mesmo jornal ainda referia-se à revolta como Movimento Comunista de 1935. Cerca de 20 anos depois, as coisas começam a mudar. Nas proximidades do golpe militar de 64, o termo intentona surge para relembrar os acontecimentos liderados por Prestes. Ele volta a se tornar o inimigo da nação, inimigo esse que a República não daria conta de combater. Em 65, um ano depois, o Estado de São Paulo faz o especial de 30 anos da intentona. Em todas as unidades militares da 5ª Região Militar, foi ontem um aviso especial, expedido pelo general Álvares Tavares do Carmo. No Brasil, a vitória de 1935 foi apenas parcial. Os comunistas, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, se reorganizaram e foram conquistando vários postos-chave da administração. A 31 de março de 1964, o povo, na sua quase totalidade, rebelou-se contra a comunização do país e, apoiado pelas Forças Armadas, restabeleceu no Brasil o império da ordem, da lei e da dignidade. Desde então, o termo é amplamente utilizado por livros didáticos, periódicos e acadêmicos em referência dos acontecimentos de novembro de 35. Encaixa-se em ambos os contextos de 35 e 64 o conceito de indústria do anticomunismo. Ele é definido por Rodrigo Mota, historiador da UFRS, como a exploração vantajosa do perigo vermelho. Industriais do anticomunismo seriam aqueles manipuladores que tiravam proveito do temor ao comunismo. O objetivo era aproveitar-se do pavor provocado pelo comunismo, seja convencendo a sociedade da necessidade de determinadas medidas, seja colocando-se na condição de campeão do anticomunismo, para daí auferir vantagens. Portanto, para conferir-se vantagens, os sujeitos históricos construíram uma verdade histórica ao redor dos acontecimentos de novembro de 35. O trabalho pretende analisar de que maneira o anticomunismo foi articulado, por meio de jornais e recursos governamentais, para construir essa verdade histórica.